Então, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, Pai, por esse momento, por esta oportunidade que estamos de estudar essa doutrina, que nos faz a cada dia cristãos melhores. Agradecido, Pai, por esse ensinamento, pela vida, que possamos sair hoje daqui, através da orientação do nosso amigo Fabiano, melhor que aqui chegamos. Somos gratos por estarmos aqui hoje, ter esta oportunidade, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, e assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Hoje, então, o nosso capítulo é o 22, Considerações Edificantes. Eu vou projetar para nós aqui. Estamos chegando no final, né? O seu Mero já estava notificando que temos só mais 2 aulas. Daí, o que nós vamos fazer? Depois a gente vai combinar com vocês que o capítulo 1 e o capítulo 2, que não tem gravado, a gente está pensando em fazer ele num sábado, talvez à tarde, os 2, tá? Aí a gente faz daí dá um tempo, uma meia hora, assim, cada um desliga tudo. Aí faz um lanche, depois voltamos para a segunda parte, só para gravar, para guardar, né? É um material, aliás, é um material coletivo, né, gente? É um material em que todos nós, na verdade, nós não entendemos o livro, nós entendemos um livro enquanto um grupo. Então a gente aprendeu em grupo um livro. E esse livro nunca mais vai ser esquecido por nós. Os detalhes, as informações. Quando a gente tiver, lembra quando ele estava lá, a gente vai lembrar. Entende? Porque daí a gente fomentou ele, né? A gente não leu solitariamente. Então, essa literatura em grupo, ela favorece muito isso. Então, eu vou projetar aqui para nós um momentinho. Fabiano? Pode falar. Só leva em consideração que sábado à tarde, a partir das 15 horas, nós temos compromisso. Ah, sim, eu havia me esquecido deste detalhe, viu, Homero? Temos que cuidar um sábado aqui da nossa casa espírita, que eu acabei me deixando passar. Mas isso é só digamos assim, não é algo estanque, tá? Só foi uma ideia que surgiu. Ainda a gente vai fomentar o dia direitinho, né, Homero? Então tá. Capítulo 22, Considerações Edificantes. Vamos ver, então, o que o Manuel Filomeno de Miranda tem para nos dizer a respeito disso. Eu vou pedir para a Nadir iniciar para nós, depois eu vou pedindo para outras pessoas fazerem isso, tá bem? Pode ser, Nadir? Pode. Então tá. Nadir, assim, Considerações. só um detalhe, uma consideração. Eu sei que tu lê na tela, né? Então, eu vou te deixar tu ir até ali onde dependerá do nosso irmão, que daí é o limite. Aí, tu segura um pouquinho, que eu jogo para cima e marco. Geralmente, olha lá na tela. Eu costumo marcar assim, ó, aonde tu tem que começar a ler. Tá certo. Tá? Obrigada. Aí, tu te orienta por ali. Tu procura sempre essa tarja azul aqui, ó. Eu certo. Estou fazendo, tá? Tá certo. Então, pode ir. A noite estava esplêndida, como se participasse das inefáveis alegrias que nos invadiam ao mundo íntimo. As atividades a que fôramos convocados, com exatidão e equilíbrio, avançavam para o encerramento. A problemática inicial, motivada pelos transtornos do jovem padre Mauro, tomava novo rumo e as consequências se afiguravam naturais, como resultado inevitável do empreendimento iluminativo. Utilizando-me da circunstância, que me parecia favorável, solicitei escusas ao benfeitor, interrogando-o. Como será o processo de recuperação do sacerdote? Permanecerá ele fiel ao programa traçado anteriormente ou sucumbirá ante novas perturbações que quase sempre acometem aqueles que se encontram em processo de renovação? O paciente benfeitor
olhou o zimbório pontilhado de estrelas, coruscante, e respondeu com simplicidade: embora eu não possua, por enquanto, a faculdade de poder adentrar-me nos penetrais do futuro, depreendo que tudo dependerá do nosso irmão desperto para diferentes realidades da vida. Todos os indícios demonstram que ele enfrentará as dificuldades que advirão da sua decisão feliz, confiado em Deus e resignado. Caso, porém, não encontre resistências morais para os enfrentamentos, a divindade sempre possui recursos especiais para retificar caminhos e reconduzir os infratores ao dever, ensejando-lhes novas oportunidades. Aqui só uma pausazinha, Nadir. É importante a gente olhar aqui, ó, tá? A gente que vai estudando e principalmente vai experienciando, eu vou falar por mim aqui, tá? Então, às vezes a gente está naqueles momentos da vida da gente que a gente vai começando, de repente, mudar a rota sem perceber. Isso aqui eu já percebi muito na minha existência e também já percebi em outras pessoas, e também eu costumo falar para as outras pessoas exatamente porque vivo, que Deus não nos abandona. Então, ele vai colocar caminho na nossa frente, pessoas, situações, ele vai criar um ambiente que é essa pessoa que vai se aproximar, ou essa situação, ela vai sinalizar novamente o convite. Uma mensagem que chega inesperada, sabe? Uma fala, um vídeo, um recado, um telefonema. Vocês entendem? Então, as coisas, principalmente no caso dele, porque como ele é reincidente no mesmo erro, ele, obviamente, né, que a divindade não está ali cegamente achando que ele vai ser 100%. Não. Ninguém vai ser 100%. Em tratando de vícios, qualquer que seja ele, morais ou não, a gente sempre vai ter o que a gente chama de queda, né? A gente teve a queda, né? Então, mas o plano espiritual tem essa, aqui a gente chama de carta na manga, para poder estar ali pertinho dele, até porque ele também vai sofrer os assédios. Só fazendo esse adendo, assim, não sei se quer falar alguma questão ali, fica à vontade, ou alguém do grupo. De minha parte era isso mesmo, né? Eu estava mesmo pensando nessa parte, que sempre nós temos uma nova oportunidade de recomeço em tudo, né? Uhum. Em tudo a gente tem esse recomeço, em tudo aquilo que a gente falha. Sim, exatamente isso aí. Isso aqui é muito comum acontecer em nossa vida, tá, gente? Vai acontecer em nossas vidas. Porque, assim, a gente está sobre um teste de nós conosco mesmo. Então, a vida, para que eu possa avançar e superar aquilo, eu preciso sofrer o assédio. Porque precisa firmar aquilo em mim. Então, enquanto aquilo não é firmado, eu vou ter sempre um suporte mais perto da espiritualidade. Mas pode seguir, então, para nós, se ninguém quiser falar. E mesmo assim, quando tudo está indo certo, acontece uma coisa justamente para a nossa evolução, né? Para aí vem para ver se a gente consegue passar por aquilo. Exatamente, porque o que é necessário que, assim, ó, ninguém vai acender a luz sem ir na sombra, tá? Isso é um fato. Ninguém vai iluminar o chakra da coroa, o despertar da consciência plena, sem ter ido na sua própria inferno astral mais profundo. É preciso que ele vá até o fundo e saia. Então, isso é inevitável na nossa evolução. Mas até que isso ocorra, a gente vai fazendo devagarzinho esse extremo. Mas nós vamos ter que dar o testemunho de nós para conosco mesmo. Um dia vai se acontecer isso. Isso aí. Como medida cautelatória e providencial, a sua genitora providenciou junto aos nobres mentores desencarnados do Espiritismo
auxílio especial, considerando que o nosso pupilo, mediante o sofrimento, ampliará possibilidades de natureza mediúnica e, oportunamente, despertará para novas decisões enriquecedoras. Pelo que posso depreender, o nosso irmão terá facilidades no futuro de manter comunicação com o mundo espiritual, terminando por abraçar a doutrina libertadora, realizando o objetivo edificante da caridade junto às criancinhas marcadas pelo processo de evolução no lar, que deverá ele... Aí ele encontra o Divaldo Pereira Franco, porque ele foi ao evento do Divaldo. Sim. Quando ele encontrou o Divaldo, que ele fala para o Divaldo que ele era o Mauro, é porque ele foi no evento do Divaldo. E aqui, tá aqui, ó. Exato. Ele foi sendo conduzido pelos espíritas. E aí os mentores desencarnados do espiritismo, porque nós temos espíritos desencarnados que não são espíritas, são de outras linhagens espirituais. Aí, só para nós pegar, considerando que o nosso pupilo, ou seja, aqueles que eles cuidam, mediante sofrimento, ampliará a possibilidade de natureza mediúnica, ou seja, ele vai ter essa ampliação da mediunidade oportunamente. E isso vai despertar ele para decisões enriquecedoras. Pelo que posso depreender, o nosso irmão terá facilidade no futuro de manter comunicação com o mundo espiritual e vai terminando por alcançar a doutrina libertadora, a doutrina espírita. Sim, mas isso não quer dizer que seja nessa encarnação ainda, né? Não, foi porque eles estão conduzindo ele para que ele desperte agora para isso. E aqui leva a crer que foi quando ele foi buscar a doutrina que ele já estava, de certo, conhecendo o Divaldo. Uhum. Porque ele conheceu o Divaldo no evento. Sim. Entendeu? Exato. E o que ele está dizendo aqui para ele, no futuro, de manter comunicação com o mundo espiritual, ou seja, vai fazer escola mediúnica, vai estudar a doutrina espírita. E ele vai terminar por alcançar a doutrina libertadora, ou seja, ele vai ter esse chamamento mediúnico, ele vai começar a ver e ouvir, e ele vai buscar, isso vai fazer, terminando por abraçar, quer dizer, não alcançar, abraçar a doutrina libertadora. Entendeu? Quer dizer, eu estou fazendo uma leitura baseada no que eu pude verificar lá atrás. Sim. Mas... Pode ir. Realizando o objetivo edificante da caridade junto às criancinhas, marcadas pelo processo de evolução, no lar que deverá erguer como processo de autodepuração. Face a essa possibilidade, por meio do socorro espiritual aos sofredores do além, granjeará mérito para desincumbir-se do programa que abraçará. Mas aqui, possibilidades, sofredores do além. Ele também pode trabalhar lá do outro lado, né? A gente tem que ver que ele tá encarnado, tá? Pois aqui. É. Por meio do socorro espiritual aos sofredores do além. Aí a gente vai ver mesa mediúnica. E com isso, esse trabalho que ele vai trabalhar pelo processo da mediunidade vai dar para ele méritos para desincumbir-se do programa que abraçará. Porque o programa que ele vai abraçar é cuidar dessas crianças. Que ele já está velho nessa época, pelo que foi, quando foi escrito o livro, né? E agora, pelo que o Divaldo falou, eu acho que ele já está com uma certa idade também, né? Ele deve estar com 60 e quase 70 anos. Então não é velho, não. Pois é. Já estou quase lá. Né, Rosa? Nós não estamos velhos. Ele tinha 65, 63, 62, uma coisa assim, quando ele encontrou o Divaldo. Sim. E esse livro, ele não é tão antigo. Sim. O futuro é sempre imprevisível, em razão de ocorrências surpreendentes que induzem o indivíduo à mudança de atitude e de compreensão da vida.
Não são poucos aqueles, conforme temos constatado, que tombaram ante os testemunhos, não havendo conseguido vencer as más inclinações e superar as tendências negativas com as quais antes se compraziam. Ademais, o cerco promovido pelos adversários espirituais torna-se sempre tão coercitivo que, exigindo coragem e abnegação, a que o candidato ao bem não está acostumado, termina por desviá-lo da rota que deveria seguir. Todavia, se reflexionar um pouco mais e considerar os valores a que se deve aferrar, logo entenderá que as dificuldades fortalecem o caráter e os desafios desenvolvem o sentimento de nobreza do coração e de lucidez da mente. Vamos tentar entrar na mente do Mauro, né? Essa vivência dele é a nossa, tá, gente? Sim. Só muda ali os patamares dele. O dele, no caso dele, é os desequilíbrios da área do sexo, que é em áreas específicas, e a gente também tem os nossos em outras áreas, ou quem sabe até no mesmo. E o que ele está dizendo aqui é que ele vai ter os assédios, que afinal de contas ele criou comparsas, ele criou amizades, ele criou elos e vínculos. Lembrem no estudo do capítulo semana passada, lá em cima, que a irmã Clara tinha dito na oração, antes da oração dela, que não se faz negócio com as trevas, o bem jamais negocia com as trevas. Por quê? Para não criar vínculos. E ele criou vínculos aqui. Então ele vai ter que superar tudo isso, mas aí o Espírito chama atenção aqui, ó, que não é só ele, mas todos nós, todavia se reflexionar, ou seja, se ele refletir, é o nosso caso também. Se a gente refletir um pouco mais e considerar os valores, né? Vamos pensar nas coisas boas, os valores que o Espiritismo tem, a que se deve aferrar, ou seja, né, se focar, logo a gente vai entender que essa dificuldade só vai nos fortalecer o caráter, esse desafio, desenvolvendo sentimento de nobreza do coração e mais lucidez para a mente. Então a gente tem que fazer esse esforço, porque daí a gente vai começar a medir, né? Assim ele também está fazendo. É bem isso. E olha a comparação aqui que ele faz após, ó, das árvores com a gente, né, com o ser humano. Isso. As árvores enrijecem as fibras, enfrentando os vendavais que as desgastam. Assim também os seres humanos. Os seres humanos, exatamente. Tu vê que o bacana, assim, é que o Mauro, ele está emprestando para nós o seu drama, para que a gente compreenda, né, o nosso drama, a sua história para nós. E aí a gente também vai refletindo junto com ele. Né? Sim. Continuar? Pode ser. Eu vou perguntar para alguém, se alguém gostaria de falar, de colocar alguma questão, alguém quer colocar um olhar assim sobre esse trecho. Deixa eu dar uma olhada aqui, Rosa, Vanessa, Simone, Deneci, Romero, Roberto. Estou falando dos que eu estou vendo. Hein, Fabiano? Na outra aula, até abordei esse assunto. A gente está tratando só de uma situação, não é? É. E porque, veja bem, como é que ficam os coleguinhas né? Os professores, sim. os pais, né? E nós aqui, nós estamos tratando de um problema, né? De um ponto. De um ponto. Aqui ele está tratando do caso mais grave, né? Digamos assim, porque o agressor, ele é o mais doente, tá? Ele deixa feridas nos outros, deixa assim, mas ele é mais doente ainda, não no sentido de ser vítima, a gente sempre tem que olhar nesse sentido, tá, gente?
É porque ele é um infeliz mesmo. É um ser que não encontra outras formas a não ser fazer essas questões. Quer ler um pouquinho, Vanessa, para nós? Daí, obrigado, Nadir. Eu vou passar um pouquinho para a Vanessa. Posso ler? Tá bom. As árvores enrijecem, as fibras enfrentando os vendavais que as vergastam. Travou? Travou, eu acho que Acho ela que travou. travou ela. É que ela está num hotel, às vezes a internet não está boa. Tá. Vamos fazer o seguinte, a Simone quer ler um pouquinho para nós, Simone, daí até ela voltar. Posso ler? Tá bom. Depois ela pega de novo a Vanessa. As árvores enrijecem as fibras, enfrentando os vendavais que as vergastam. Assim também os seres humanos. Seria possível prever-se como renascerão o Marquês e Rosa Keller, de forma que possam recuperar-se dos gravames e problemas de que foram objeto, avançando pela senda renovadora? Sem demonstrar enfado ou cansaço ante as nossas insistentes questões, redarguiu de boa mente. As providências em curso programam para ambos um renascimento assinalado por limites muito severos. Como já vimos, eles terão necessidade de esconder-se no corpo, de forma que não sejam identificados pelos inumeráveis adversários que já os buscam, e outros tantos que estarão tentando encontrá-los na forma física, no futuro, a fim de se desforçarem dos sofrimentos experimentados. Agora, ante os que os residentes na cidade perversa consideram como deserção, os seus chefes providenciarão meios escabrosos a fim de encontrarem um antigo condutor de uma de suas áreas, para poderem afligi-lo e conduzi-lo de volta. Desorientados e loucos, acreditam-se capazes de poder realizar quase tudo quanto lhes passa pela mente em desalinho. Divorciados momentaneamente das leis de Deus, deixa eu só subir aqui. Supõem que a alucinação permanecerá sine die. O que será que quer dizer isso? Sem data marcada. Como se fossem a representação das entidades mitológicas que povoam o inferno, onde supõem encontrar-se, gozando individualmente e infelicitando todos quantos lhes tombam nas armadilhas soezes. Deste modo, a venerável futura genitora, Marie Eleonor, voltará ao corpo em breve, a fim de os receber como filhos gêmeos. Ele cego e demente, ela surda e com várias limitações orgânicas. Experimentarão a orfandade muito cedo, quando o genitor os abandonará e a mãezinha abnegada, concluído o mister para o qual renascerá no mundo físico, retornará vencida por cruel enfermidade do aparelho respiratório. Será neste comenos que o nosso atual paciente Mauro os encontrará, recolhendo-os nos braços e no coração da caridade, no lar que já deverá estar em funcionamento em cidade muito pobre, no interior do país. Identificando-os como seres aos quais necessita amar e socorrer, tornar-se-lhes-á devotado genitor espiritual, velando pela sua existência e iluminando-os com as incomparáveis lições do Evangelho de Jesus, interpretados pelo Espiritismo, que não poderão assimilar através do corpo enfermo, porém, captarão psiquicamente, incorporando-as ao patrimônio espiritual para o futuro. Como sabe o amigo, nada se perde no universo. A poeira que sobe e polui a atmosfera, assim como outros resíduos químicos e de qualquer natureza, são os responsáveis pela aglutinação das moléculas que se transformam em nuvens, e volvem em forma de chuva generosa, limpando as impurezas do ar e da natureza. Incapazes de raciocinar, face às deficiências cerebrais,
entenderão pelo Espírito as determinações soberanas e aprenderão submissão, humildade e honradez para os futuros embates da evolução. Rogando ainda perdão ao benfeitor, insisti no tema, indagando. Sofrerão algum tipo de obsessão face aos desatinos praticados, especialmente o Marquês de Sade? Imperturbável e acessível, o mentor elucidou. Razões não faltarão para que ele experimente a colheita psíquica da sementeira de monstruosidades que deixou pelo caminho. Por essa razão, renascerá nos tormentos da demência, vivenciando também contínua obsessão provocada por alguns inimigos, muito próximos, e dos quais não poderá fugir. Essa luta, que travará em espírito, afligi-lo-á demasiadamente, de forma que, ao libertar-se, ao concluir a prova, poderá curar-se das aberrações que se lhe encontram fixadas no ser por largo período e das suas consequências degenerativas, aprendendo retidão e equilíbrio. Ser-lhe-á o ferro em brasa para o cautério da alma, aberta em feridas morais e graves. Ela, no entanto, em sua condição de vítima e mais tarde, em razão dos desatinos que se permitiu, experimentará também a presença insidiosa de dois espíritos rudemente abortados, que a não perdoaram e aguardam o ensejo de localizá-lo, o que conseguirão através da lei de afinidades, que estabelece a identificação dos semelhantes vibratórios. Nunca nos devemos esquecer que onde se encontre o réprobo devedor, aí também estará o infeliz cobrador. Tá bom. Só para nós conversar um pouquinho, que tem bastante informação aqui, né, Simone? Uhum. Ele fala ali do corpo prisão, né? E aí não pode ser descoberto, porque a corpos realmente, por exemplo, os espíritos não sabem para onde foi, né, a pessoa. Então ela está trancafiada ali. E aí aquele corpo, gente, que para nós parece ser monstruoso, na verdade é uma bênção divina. E o nosso corpo também, né? É uma bênção divina, ou um corpo com algum problema de síndrome ou deficiência, porque ele faz o espírito tomar a retidão. O valor é esse ponto de primazia, é o valor das coisas. Por exemplo, alguém aí já viu o filme O Império do Sol? Vocês já viram, não? Olha, falando, o diretor é Steven Spielberg, então já diz muito, né? O Steven Spielberg, ele é fantástico. Ele fez esse filme que acontece lá pro lado da China, se eu não me engano, e bem rapidamente, só porque isso aqui tem a ver com uma aula, tá? Então, esse menino mimado, rico, que mora com os pais lá, vive maltratando os empregados, jogando comida no chão. A empregada vem, a coitadinha, e vai botar a roupa nele, ele empurra, gospe no rosto dela, e mimado, aquelas crianças assim. Até que um dia acontece uma guerra civil, e aí a multidão começa a disparar. Aquilo que aconteceu está acontecendo hoje com a Rússia e a Ucrânia. As pessoas migrando, aquele êxodo, tá? Os pais, então, saem com eles e perdem o menino no meio do caminho. E só vão encontrar ele 15 anos depois. Esse guri passa fome nas ruas e miséria e tudo mais. Mas qual é a mensagem que o filme vai dar ali, o Spielberg? Que ele vai sentir o valor de um grão de arroz, de ter alguém que o cuidou, assim, né? O valor das coisas. Então, quando a gente está enlouquecido psiquicamente, nós não percebemos o valor da vida. O valor que é ter uma cama, o valor que é ter uma coberta quente. E ainda mais se outra pessoa fez para nós aquilo. Né? A gente acha que é só chegar e aí eu como e vira as costas e deu. Né? Houve pessoas que estiveram fazendo aquele alimento. Então, a roupa, ela não aparece no varal estendida sozinha. E nem dentro do roupeiro sozinha.
né? A comida não está pronta, o alimento, né? Ele não está pronto no fogão sozinho. Antigamente, quando lançaram um fogão com forno autolimpante, eu era tão tapadinho na época, quando saiu a propaganda, que eu pensei assim, tá, mas como assim o forno autolimpante? Será que quando eu abro a porta, assim, tem duas mãos, assim, que diz assim, me dá os produtos que eu vou limpar? Gente, eu ficava assim, eu ficava imaginando, só pode ter duas mãos que saem lá de dentro e diz assim, ó, me dá o produto. Daí ele se limpava e depois devolvia. Porque eu não conseguia entender o que era autolimpante, né? Porque, para mim, limpar era alguém que limpava, minha mãe limpava. Então, mas coisas assim só para distrair um pouco mais. Então, o Mauro e toda essa falange, todo esse grupo, principalmente o Marquês de Sade, ele era o mais. Ele precisava o corpo estar, vivenciar dia a dia, ano a ano, perder como ele vai perder a sua mãe, vai perder o pai que vai abandonar, porque ele vai atrair qualquer homem que vai lá pegar a mãe, entende? Qualquer ordinário que não assume. Então, simplesmente deixa ela sozinha. Ela vai cuidar, mas por um tempo. E aí ela vai ser retirada por uma doença do pulmão, que provavelmente é uma tuberculose, e vai cair nas mãos do mal. Olha só como tudo se costura. Nada vai acontecendo por acaso. Nós não estamos soltos no mundo, né? Não existe essa coisa solta no mundo. E aí a gente vai se dando por conta que esse valor... Gente, quando a gente está enlouquecido, a gente não tem o valor das coisas. Quando a gente tem a falta daquilo, a gente passa a ter o valor. E por isso é necessário não ter, às vezes. É necessário o sacrifício, porque o problema não é ter o objeto, ou as pessoas, ou a pessoa, mas o valor que aquela pessoa tem, porque entende, vocês estão entendendo qual era o propósito da reencarnação do Marquês de Sade? Ele enlouqueceu e perdeu o valor, o sagrado valor da existência, de viver, de ser um filho de Deus. Ele perdeu totalmente e enlouquecia muita gente, né? O que vocês gostariam de falar? Aí fica a dica aí do filme Império do Sol para vocês verem, porque esse filme ensina isso. É lindíssimo filme, um filme de chorar. Se vocês já levem lenço que vocês vão chorar, porque ele é muito emocionante. Ô, Fabiano, as coisas porque todas essas pessoas que estão aqui no nosso livro, que a gente está lendo, elas estão juntas, né? Porque todas cometeram os mesmos erros, praticamente, né? E, claro, o Mauro estava encarnado, os outros estavam desencarnados, mas eu penso assim, como a bondade de Deus, né? Do plano espiritual, que tudo vai organizando para que as coisas depois voltem, porque são pessoas que erraram muito, né? Que cometeram muitas atrocidades, não foi pouca coisa. Se a gente acha que isso, né? Mas tem coisas muito piores, né, Fabiano, como a gente já falou, e a gente não se imagina. Então a gente não lembra o que a gente foi, a bela bisca que a gente foi, né? Mas eu penso assim que hoje a gente está resgatando, que nem o Mauro, pequenos erros nossos, ou erros muito grandes, não sei, mas a gente também tem traçado todo um trabalho pela espiritualidade, né? Como nós evangélicos, de repente, caímos numa doutrina espírita, né? Como isso aconteceu, como é que eu vim parar aqui, se eu era evangélica de todo o meu coração, entende? Então, a espiritualidade vai traçando essas linhas na nossa vida, nesses caminhos, né? E o perdão, né? Porque, às vezes, Fabiano, a gente não se perdoa por que tu fez. Tem coisas assim que eu não me perdoo, sabe? E eu trabalho muito isso agora. Porque uma vez tu me disse, Rosa, tu tem que te perdoar.
O primeiro momento é tu te perdoar. E eu nunca esqueci aquilo ali que tu me falou, muito tempo atrás. Então, eu digo assim, mas eu cometi, né? Eu fazia coisas, não sei se é porque a gente é nova, né? Não tem experiência. Bem-vindo ao clube da Luluzinha. Então, é assim, né, Fabiana? Então, mas quando a gente chega agora, como eu estou chegando agora, olha o seu Homero rindo da minha cara, eu vou te pegar, Homero. E daí a gente vai vendo que na trajetória, a gente vai vendo como a espiritualidade ela é prudente, ela é maravilhosa, ela é sábia, né? Porque ela vai trazendo para nós, apontando os nossos erros e como nós devemos resgatá-los. Sem culpa. Hoje eu já não me sinto culpada. Eu sei que eu errei, mas todo mundo erra. A gente vai dizer, né, Fabiana? Todo mundo erra. Mas esse é o conhecimento, né? Tu entender que tu errou e tu mudar a tua conduta. A lição é para nós, mas é também para a gente ajudar também outras pessoas, né? É muito bom, muito bom. É isso aí. Uhum. Alguém mais gostaria de fazer algum apontamento? Senão a Simone segue para nós. Então, pode seguir, Simone. Os processos da justiça divina seguem métodos de harmonia e de amor, de forma que ambos os contendores tenham o mesmo ensejo de reparação e de crescimento interior, de forma que se possam libertar da inferioridade e alcancem mais elevados patamares da felicidade. Deste modo, enquanto os adversários espirituais estarão afligindo-os, em razão de se encontrarem os pacientes no lar da caridade, sob a inspiração de Jesus, e recebendo as luzes do conforto moral e da misericórdia que verterá sobre eles, serão também beneficiados os seus algozes, porque ouvirão as dissertações espiritistas, receberão as energias saudáveis que serão aplicadas nos enfermos e os atingirão. Vivenciarão uma psicosfera inabitual a que lhes é familiar. O bem tem dimensão infinita. Quando alguém acende uma lâmpada, não apenas se ilumina, como oferece claridade a toda uma ampla área. Assim também ocorre com o brilho da mensagem de amor, que, ao acender os filamentos internos, irradia luminosidade por toda parte. Adentramo-nos pela instituição, onde estagiávamos e a mente esfervilhava de interrogações, que talvez ficassem sem respostas. Percebendo-me, porém, a ansiedade de aprendiz, o generoso amigo sorriu e sugeriu-me que apresentasse novas questões, o que de imediato atendi. Penso nas ameaças que foram proferidas pelos espíritos em debandada, e também no atrevimento das hostes que ora sitiam esta nobre entidade de amor e de caridade. Quais serão as consequências para o ministério aqui desenvolvido? Terão os companheiros reencarnados condições para enfrentar tão perigosa trama? Caro Miranda, respondeu jovial como sempre, quase sorrindo. Convém não esquecermos que, se as trevas se organizam para a ação do mal, o Senhor da Seara vela pela mesma e pelos seus trabalhadores. Não temos dúvidas de que os companheiros que mourejam nesta casa, responsáveis e conscientes das suas ações, perceberão a alteração que se dará na psicosfera que envolve o seu trabalho por algum tempo. Aqui, Simone, segura para nós. Aqui, ó, Roberto. Olha que interessante, né? O que a gente conversa bastante, né? Convém não esquecermos que se as trevas se organizam para a ação do mal, o Senhor da Seara vela pela mesma e pelos seus trabalhadores. Eu estou falando com o Roberto porque a gente conversa bastante sobre esse tema, essa questão do mal, né? A gente fala do mal, o mal, mas o bem age muito, né, gente?
Muito. Não temos dúvida de que os companheiros que morejam nesta casa responsável, conscientes das suas ações, receberão a alteração que se dará na psicosfera, ou seja, vão ser atendidos. Então, nós, nas nossas casas espíritas, nós que temos casa espírita, né? Nós aqui, vocês aí e outros que escutam. Ah, mas o mal, as trevas, o mal, as trevas. O bem também. Gente, eu acho que a minha conexão caiu. Vocês estavam me ouvindo? Não, a gente viu que caiu, que congelou a tua imagem, aí a gente imaginou que tinha dado problema na tua internet. Aí seguimos, né? Ai, eu lendo sozinho, olhando para baixo, que nem uma sonsa. Ah, que pena, a gente não conseguia ter contato contigo, né? Gente, eu vi até a página. Ó, eu vim até 284, eu vi que que tu não me falava nada. Aí eu olhei, né? Eu disse, nossa, Fabiano fez eu ler até 284, eu vim até que eram ministrados. Ah, que pena, podia ter feito contato contigo, mas é que eu não tenho como sair daqui do aplicativo e do celular. Me perdoem, eu tava olhando pro livro e nem olhei pra tela. Ah, Sim. pelo menos Não. eu li pra mim. Filha, espera um pouquinho agora. Tá. Não, sim, vou esperar, claro. Não, Mas eu onde vocês te estão? passo. Eu peço para Simone deixar te passar então, tá, Simone? Não, tô cansada ali, até 274, tá maluco? Agora Nossa, que é para ela eu já ler, tava colocando meu pulmão aqui, já tava louca aqui. Pensei que o seu Roberto tinha entrado em contato contigo para te avisar. Não, mulher, deixa eu passar essa vergonha aqui sozinha. Ixi, Vou te falar, viu? mulher. Ô, Si, eu li até 284. Onde vocês estão agora? nós estamos ali, ó, Caro Miranda, a Simone leu. Caro Ali, Miranda amor, ó, respondeu já. não, ali, ó, todos percebemos quando alguma nuvem tolda. Ah, não, já quase terminei o livro. Ah, o capítulo. Ah, não. A Vanessa já terminou já o estudo. A Vanessa terminou o estudo já. Vanessa, está na página 290, amor. Tá. Pelo menos o meu. Vamos fazer assim, ó. A Vanessa. Não, eu li. Vamos voltar aqui. A Vanessa, então, leia para nós aqui, Vanessa, se tu achar. Eu vou pedir que a Simone vai lendo. À medida que se tu achar, tu fala, Tá. que a gente passa, tá? Tá. Ó, Fabiano, eu vou ler até ali, ó, desse modo, tá? Quando começar o outro parágrafo. Daí ela pega. Tá, pode ser. Tá, Vanessa? Então vamos lá. Ah, não, já li bem mais do que isso. Tá, vamos lá. Beleza, voltei agora. Todos percebemos como... Deu? Todos percebemos. Todos percebemos quando alguma nuvem tolda, por momentos a claridade do dia. No entanto, não nos preocupamos, porque sabemos que o sol sempre brilhará, suplantando toda a escuridão. Aqueles que se comprometem a servir com Jesus não ignoram que as condições nem sempre serão amenas e que os testemunhos estarão sempre convocando-os à vigilância e advertindo-os dos perigos. Sabem também que, não obstante, o joio enrodilhado às raízes do trigo, ameaçando-lhe a existência e produtividade, faz parte da plantação, que nem por isso poderá deixar de ser realizada. Então, olha só. O joio faz parte de qualquer plantação ter as suas adversidades. A mosca que vai botar ali o parasita, o capim que vai surgir, a formiga que vai comer. Então, isso a gente tem que entender que isso faz parte daquele processo. Então, a gente tem que, quando a mensagem aqui é que isso não poderá ser, isso não é motivo para que a gente não realize, entende? Porque se existem esses obstáculos, nós também podemos removê-los. A gente tem a oração, no caso, né, de uma casa espírita, de qualquer outra tarefa, a oração, o envolvimento, o abraçar, né, daquela função, o diálogo entre o grupo, mas jamais deixar de realizar. Porque, como ele fala aqui, né, como qualquer noite escura, há de nascer um novo sol. Né?
Então a gente tem que ter essa fé. Alguém quer falar até aqui, nesse momento, Simone, ou alguém mais? Depois aí eu posso passar ali para a Vanessa seguir para nós lendo. Vanessa, então pode ler para nós? O pessoal não vai comentar. Desse modo, os esforços. Tá. Então, desse modo, os esforços deverão ser redobrados e as atividades mais bem cuidadas. A fraternidade exigirá maior soma de sacrifícios e o respeito nos relacionamentos se apresentará como fator de equilíbrio para evitar que os espíritos atormentados e infelizes que pululam na sociedade atraiam-nos à sensualidade, à perversão, ao desvio dos deveres que lhes constituem a razão de ser da própria existência. A benfeitora Madre Clara de Jesus adverti-los mediante mensagens de esclarecimentos oportunas através da mediunidade de Ricardo, despertando os obreiros do Senhor para a maior vivência das lições da Boa Nova em pleno campo de batalha. Posso perceber que serão visitados por enfermos da alma, da emoção e da mente, como já vem ocorrendo. Agora, porém, telementalizados pelos governantes da cidade perversa. Nos atendimentos fraternos, aumentará o número dos insatisfeitos e atormentados do sexo, que, vindo buscar socorro, facilmente se interessarão pelas afeições saudáveis, que tentarão envolver nas suas teias de sedução, gerando conflitos e sofrimentos, que, superados, irão fazer parte das conquistas dos trabalhadores do bem. Veja bem assim, ó, é uma instituição espírita, tá? Aqui ele está engajado. Porque o Filomeno, então, com a equipe, está visitando essa instituição. Essas crianças vão receber os atendimentos espirituais com passe, inclusive no mundo espiritual. E aqui ele diz que nos atendimentos fraternos, que a instituição, então, vai ter, eles vão receber os seus afins, ó, porque eles têm compromisso com aquilo. Então, ele vai atrair essas pessoas com problemas sexuais. Mas essas pessoas também, além de elas estarem ali para pedido de socorro, ele também vai ser assediado por causa disso. Entende? Assediado no sentido de que vai surgir, e aí ele, então, vai ter que aprender a lidar com essa situação para poder dar saltos maiores dentro da necessidade que ele tem, né? É isso? Isso. Uhum. Se Pode alguém continuar? quer comentar alguma Ou coisa, quer pode. falar? Pode. Em muitos lugares, em diversas instituições voltadas para a prática do espiritismo cristão, esses irmãos infelizes induzirão pessoas doentes, que lograrão desviar por algum tempo outras de bom caráter, mas de poucas resistências morais, comprometendo-as sexualmente a desserviço da harmonia que preservam na família, com os seus parceiros ou na solidão que elegeram como terapia de reeducação. Tudo, porém, são testes de aprendizagem e oportunidades de crescimento interior. Não havendo instrumentos de avaliação, dificilmente se podem aquilatar as condições espirituais dos mesmos. Nesses momentos, a oração repassada de unção, a caridade em toda e qualquer expressão, a leitura edificante, a conversação salutar, constituirão recursos preciosos para a manutenção do equilíbrio e para auxiliar os perturbadores, no seu processo de recomposição moral. Silenciou um amigo dos sofredores e olhou em derredor. A algazarra continuava. A festa da crueldade fazia-se delirante para os infelizes, que torcegavam na luxúria e no despudor, enquanto os vapores fétidos e morbosos das suas emanações empeçavam o ar em volta da nobre sociedade. Após algumas reflexões, o sábio amigo concluiu: de alguma forma, todos vivemos momentos de loucura e de perversidade, enquanto deambulando pelas faixas mais primitivas do processo de evolução. Quando predominam em nossa natureza os instintos, comprometendo-nos por largo período, até o momento que, despertando na razão, iniciamos o nosso processo autoiluminativo. Chegará também o dia para os nossos companheiros de luta,
que se encontram na retaguarda e não tardará muito para que tal aconteça. Como vimos, já se iniciaram os expurgos da região infeliz. Logo mais, eles estarão na Terra, repetindo as experiências exaustivas da promiscuidade sexual, até o momento quando o excesso os levará ao cansaço, ao tédio, ao sofrimento, e eles despertarão para os valores reais do espírito imortal. O Império da Sombra lentamente está sendo desmantelado pela luz da verdade, que anuncia era nova para a humanidade, que não suporta mais o peso dos sofrimentos e da falta de paz interior, abrindo-se para novas pesquisas e experiências na busca de Deus. Alegremos-nos sobremaneira por fazermos parte daquelas legiões de servidores de Jesus, que estão dando início ao programa que ele elaborou para o seu planeta. Quanto àqueles companheiros que ficarão, por enquanto, na retaguarda, corações afetuosos que os seguem de mais alto virão buscá-los, como ocorreu com nossa Dona Martine Mauro, com Dona Mary Leonor e o Marquês de Sade, e a todo momento se incorporam aos grupos de socorro nas trevas, a fim de libertarem os seres amados, que permanecem embriagados de paixões ou perdidos na noite de si mesmos. Simultaneamente, considerando que o Consolador prometido já se encontra na Terra, o querido planeta terá como suportar a carga de responsabilidades dolorosas que lhe cumprirá viver, ajudando a todos na viagem de ascensão. De nossa parte, façamos o melhor que esteja ao nosso alcance, certos de que virão reforços de paz e de luz para o trabalho. Aí tá bom. Então, ele sinaliza para nós que o Consolador já se encontra na Terra, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, porque ela traz todo esse aclaramento aqui que nós não temos em outra filosofia. A todos os espíritos, a maioria já estão sobre a Terra, então a gente vê na grande massa, né, entre nós e nós mesmos, isso se manifestando. O cabe a quem, a nós que somos também doentes, alertar e convidar, postar, compartilhar coisas boas, fazer chamados, convites espirituais. Ah, mas é que tu também é ainda pecador. Pois é, então eu sou a melhor pessoa para te falar isso. Eu sou a melhor pessoa, porque se eu fosse puro, eu já não teria o porquê para te dizer, porque daí eu já sou puro mesmo. Então a melhor pessoa que Jesus convidou foi um igual. Eu costumo dizer que nós sempre vamos ser assediados pela o nosso passado. E aí nós temos que sempre ter um Paulo dentro de nós. Né? O Paulo, ele não olhou para trás o que ele era. Já pensou o que seria do cristianismo se o apóstolo Paulo ficasse se culpando pelas perseguições que ele fez? O que seria do cristianismo se Pedro, por exemplo, ficasse se remoendo porque ele negou Jesus? Ora, como diz um grande amigo meu, né, diretor de uma das mesas mediúnicas, que eu iniciei o meu processo com ele foi lá o meu grande tutor nessa época, e aí essa entidade chegou para ele e disse, mas quem és tu para me falar? Um espírito como tu, que antes, lá no passado, fazia isso e aquilo outro, ele disse assim, era amigo, agora não sou mais. Aqui tu está sendo tratado. Quanto ao que tu me julgas, cabe a Deus. Eu não me agasto pelo que tu me fala, mas aqui tu vai ser tratado. O meu passado não te diz respeito, meu irmão, porque ele é passado. Claro que ainda tem os resquícios, disse ele, mas é por isso que eu estou aqui para te convidar. Aproveita a oportunidade. Aproveita essa oportunidade que está te recebendo, porque eu, na tua condição, aproveitei. Então a gente também tem que ter essa certeza. Não importa o teu passado, não importa. Tu já não está em paz contigo mesmo? Nós não estamos já firmes nos nossos ideais? Então isso é eu comigo mesmo e com Jesus. Se Jesus não me acusa, o que ele diz lá para Maria? Alguém te acusa? Não, Senhor. Também eu não te acuso. Ou seja, porque ele quis dizer que só faltava a ela parar de se culpar. Então, a gente tem que ter ciência, sim, nós estamos evoluindo, precisamos evoluir, mas ninguém tem o direito
de nos cobrar passado. Então é por isso que a gente tem que, né, fazer esse chamamento, que é o que Jesus espera de nós, é o que está aqui escrito, né? Trazer esses irmãos para essa grande viagem de ascensão, ajudando a todos na viagem de ascensão. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria. Pode falar, amigo. Fabiano, feliz com as tuas últimas palavras, porque eu estava olhando o rostinho da Rosa e estava vendo ela muito, muito preocupada quando ela deu ênfase ao que tu dissesse para ela há algum tempo atrás, que nós devemos nos perdoar. Rosa, querida, esse é um processo que ele é de difícil acesso, nós nos perdoarmos. Mas, querida, leva em consideração que isso se torna difícil quando nós temos consciência do erro. E a partir do momento que nós temos consciência que nós erramos, eu penso que nós começamos a diluirmos, digamos assim, entre aspas, esse pecado, né? Esse erro. Agora, não é fácil, e tem um detalhe, Rosa, é como a cirurgia. Fica aquela cicatriz, sabe? E de vez em quando, sabe, tu olha para o pulso e tu vê aquela cicatriz, né? Mas eu acho que isso faz parte, não tem uma outra maneira da gente seguir em frente. Mas o importante é nós nos conscientizarmos disso e fazermos aquilo que o mestre nos pede. Vai e não repete mais esse erro. Então, eu acho que, a partir disso, nós traçamos uma nova caminhada, né? E foi dito aqui hoje que Jesus não acusa, a preocupação dele é com o erro, não é com quem cometeu o erro, a preocupação é de sanar aquele erro, né? Então, tu vê o tamanho da benevolência que o plano astral tem conosco, né? Nós nunca estamos sozinhos, com certeza, né? Isso para a Rosa. Uma outra coisa muito importante que foi abordada hoje, eu conheci há pouco tempo um irmão nosso, e eu tenho ele como o senhor, temos que ter cuidado, né? E eu acho que esse cuidado ele deve estar mais atrelado à nossa vigilância, para nós não cometermos deslizes, né? Quanto ao ataque que nós vamos sofrer desses espíritos sombrios, eu acho que nós temos que ter em mente que, pela nossa fé, pela prática da caridade, pelo estudo da doutrina espírita, nós temos condições plenas, totais, de termos no nosso entorno espiritual uma redoma que vai se fortalecer cada vez mais à medida que nós formos progredindo nos nossos estudos e entendendo que, se o mal se organiza para nos atacar, muito antes disso, os benfeitores tomam todas as providências necessárias para que nós sejamos protegidos. E desse processo, nós temos que fazer parte ativa, através da tolerância, do perdão, através da oração, e não temermos, porque a partir do momento que nós ficarmos muito preocupados com isso,
Isso, com certeza, essa coisa ruim, né? Ela pode nos afetar, né? Ignorá-la por um todo nós não podemos, mas nós não podemos dar ênfase para ela. É como Joana de Ângeles disse lá, né? Com as trevas, sem negociação. Então, aqui conosco, eles não podem ter vez. A eles, nós, né? Olha, eu chego até, digamos assim, ter o nosso respeito, né? Porque eles têm livre-arbítrio tanto quanto nós temos, né? E essa é a opção que eles adotaram. Então, vão ter que arcar com as consequências. E nós vamos usufruir de todas as benevolências que estão em torno de nós. Só de nós estarmos aqui reunidos hoje, de forma fraterna, amiga, né? Nós tendo, escutando, né, essas participações, né? Eu acho que nós já estamos dando uma ênfase muito grande a essa proteção que nós precisamos ter, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, não há nada a temer. Agora, nós precisamos solidificar isso, que eu tenho certeza, e eu sei que vocês têm também, que o plano espiritual, ele toma todas as providências. Então, acho que para nós fica muito pouco, e esse pouco nós estamos fazendo. Um beijo, Rosa. Obrigado, Roberto. Ô, Fabiano, muito obrigado, seu Roberto, pelas palavras. É isso aí. Ô, Fabiano, por quê? Me explica por que na outra parte que nós estávamos lendo, aquele mais ruinzinho lá da Cidade Perversa. Marquês. O Marquês. Tá, ele conseguiu, vai vir todo deformado, coisa e tal. Mas por que aqueles seguidores dele não saíram também para essa reforma? Ele acabou de dizer aqui, que todos virão. Ele acabou de dizer, todos eles virão em setembro. Mas na hora, muitos começaram a bagunçar lá. Então, esses não aceitaram. É que o mais enlouquecido é ele, né? Porque ele é que... Agora, os outros têm seu tempo. É que assim, essa colocação é muito importante. Por que será que o Camilo não foi retirado do Vale do Suicida e outros foram e outros não foram, né? É porque tem um tempo certo. Deus sabe exatamente a hora certa. Tem coisas, Rosa, que é necessário. Tem dois pontos. O primeiro é quando tu tá fazendo algo que não dá mais para fazer para alguém ou pessoas, então tem que ser retirada. Ou quando tu tá enlouquecendo demais, aí chega um momento que, não, vamos dar uma parada. Então, uma das coisas que o plano espiritual respeita muito é o livre-arbítrio, tá? Então, ninguém é coagido a fazer as coisas, a não ser que esse livre-arbítrio esteja prejudicando mais pessoas, caso o Marquês de Sade. Agora, quanto aos outros, eles precisam chegar ao que ele chama aqui em cima de vazio existencial. E daí sim, aí vai funcionar a chamada. Porque daí ele estará aberto, esses espíritos, a ouvirem a mensagem. Só estarão abertos a ouvirem a mensagem quando haver esse vazio existencial. Até lá, eles ficam ali amontoando, né, as coisas sobre as suas cabeças, porque daí é respeitado esse livre-arbítrio, ninguém é oprimido, mas o plano espiritual sabe o momento certo para quando agir dá certo. Entende? Então, ninguém é tirado assim. Agora, nesses últimos anos, para cá, com a transformação do planeta, sim, né? A gente está vendo levas e levas de cidades espirituais inteiras sendo retiradas. Inteiras. Ou seja, aquilo que o Roberto costuma falar, né? Esgotou-se. Entendeu? Esgotou-se a fala. Mas vamos dar mais uma aceleradinha então no nosso estudo? Quem gostaria de ler então agora um pouquinho para nós? Eu posso ler um pouquinho? Pode, então vai lá.
Naquele momento chegavam as pessoas que faziam parte das atividades doutrinárias da casa, na condição de ouvinte das palestras educativas. Da mesma forma, os vários departamentos de assistência espiritual se encontravam funcionando, com os lidadores do atendimento fraterno, os pastistas, os evangelizadores espíritas que, naquela ocasião, realizavam uma reunião para a futura reciclagem de programas, enfim, os serviços habituais não haviam sofrido qualquer solução de continuidade. Observei, porém, que eles atravessavam a psicosfera densa como se fosse uma muralha móvel em torno das fronteiras da instituição e logo rompiam-na pelas entradas de acesso, já que as energias providenciais que foram trazidas pelas legiões convocadas pela mentora conseguiram deixá-las como espaço livre e sem contaminação. Igualmente, notei que alguns desses espíritos recém-chegados assessoravam alguns enfermos mediúnicos, cujos obsessores não conseguiam atravessar as defesas magnéticas colocadas nas vias de acesso. Pessoas outras, portadoras de desequilíbrios emocionais, orgânicos e alguns jovens dependentes de substâncias químicas, eram amparados desde a parte externa até o amplo salão ou os setores variados de onde se dirigiam. Não havia qualquer dúvida que se os espíritos perversos se organizam para o trabalho da crueldade, o bem perseverante está-lhes muito adiante, prevendo as ocorrências e apresentando soluções que, inclusive, objetivam resgatá-los da situação inditosa em que permanece. Então, aquilo que nós falamos há pouco, né? Se eles se organizam, o plano espiritual vai estar sempre na frente. O irmão Anacleto, na sua condição de excelente psicólogo, acompanhou a minha observação e captou os meus raciocínios, adindo: eu nunca vos deixarei a sós, disse Jesus. E o que vemos em toda parte é a confirmação da sua promessa. Através dos seus prepostos, ele sempre está conosco, em suave convívio e oferecendo-nos salutares advertências. Agora entremos, pois que teremos a reunião doutrinária, que precederá ao encerramento das nossas atuais atividades nesse núcleo de amor e educação. O labor da noite no salão de assistentes encarnados e desencarnados se circunscreveria em uma exposição doutrinária. O orador destacado seria o médium Ricardo, cuja a palavra rica de conceitos edificantes e de lirismo em torno do pensamento espírita sempre atraía muitos interessados, que se comoviam com as mensagens doutrinárias que se faziam instrumento. Naquela ocasião, especialmente reservada pela mentora para a instrução em torno dos futuros acontecimentos, a sala estava iluminada por energias siderais. A psicosfera, saturada de energias balsâmicas, desintoxicava os assistentes dos fluidos deletérios, a que se haviam acostumado e que os enfermavam. Espíritos dedicados ao socorro espiritual igualmente ofereciam apoio emocional e terapêutico aos que experimentavam parasitose obsessiva. Pude observar que alguns desses enfermos eram vítimas de hipnose profunda, que lhes bloqueava o discernimento e a compreensão dos ensinamentos que eram ministrados. O intercâmbio entre os dois planos da vida ali se fazia pulsante, com preponderância do espiritual sobre o humano. À medida que as pessoas se acomodavam, suave melodia se exteriorizava dos alto-falantes, criando um ambiente de relaxamento e bem-estar. Agitados uns, como decorrência dos labores a que se afeiçoavam, chegavam cansados, outros irritados.
diversos ansiosos, muitos deprimidos, mas adentrando-se no recinto impregnado de forças reparadoras e curativas, experimentavam de imediato compreensível refazimento. Mesmo aqueles que desconheciam os ensinamentos espíritas e eram visitantes de primeira vez, não se podiam furtar às vibrações agradáveis que os penetravam. Desculpa, modificando-os interiormente. Só uma Porque pausa. a pontualidade... Aqui, vocês viram a grande responsabilidade que tem ali a questão do iniciar a abertura da casa espírita, né? Acolher as pessoas no atendimento, a música edificante, não ficarmos de assuntos banais, mas nos olharmos, cada um, o grupo se preparar para o trabalho, se preparar para as suas tarefas, né? Fazer a oração em grupo e íntimo, se pondo ali à disposição do plano espiritual, atento, olhos, como diz Joana Ganges, olhos de lince, né? Lince que fica atento a todo perigo que está, né? Então, esse olhar de lince e cabeça leonina, né? Com seu faro, assim, atento a tudo que acontece, né? Com aquelas pessoas, com o ambiente. Então, a gente não pode ter uma ação passiva. O trabalhador, ele é um trabalhador ativo, assim, que está percebendo, né, os olhares, os movimentos, as tensões, né? Então, ele está se organizando em cima daquilo e mentalmente atento ao próprio plano espiritual ali, que está o orientando, né? Isso o palestrante. O recepcionista tem um papel, o maior papel que é o do recepcionista, sem nenhum descrédito para os outros. Mas é que o recepcionista é o primeiro impacto, né? É aquele que recebe na porta com um sorriso, né? Aquele atendimento acolhedor, né? Enquanto isso, a música vai fazendo toda a higienização ambiental, a palavra no tom certo, como ele vai dizer, nesse lirismo, como o Ricardo tinha, né? Então, o orador ele tem que ter essa gentilidade, essa sensibilidade de saber a quem ele fala, né? Para que tudo esteja em comunicação com o plano espiritual, quebrando ali os miasmas negativos e as correntes que vão existindo ali, prendendo, porque os obsessores estão o quê? Eles estão neutralizando os pensamentos, como ele diz aqui, das pessoas, fazendo elas não entenderem, ou confusa, ou com sono. Mas aí a gente tem que estar atento. A pessoa está lá, tossindo, dá um copo d'água. A pessoa não está bem, está inquieta, convida ela para ir no atendimento, está precisando, quer conversar com alguém. Nunca deixe ninguém sair da casa espírita mal ou chorando. Ou uma pessoa ela não pode entrar no centro espírita assim, avoada, né? Já tem que ser acolhida na hora, assim, sabe? Recepcionada naquela hora. Esse é o atendimento que nós devemos sempre estar atento, né, no centro espírita. Mostrando que se as trevas são organizadas, o que sobra, gente, para a grande luz? Né? Mas é só esse apontamento que eu gostaria de falar, porque isso aqui para mim é muito importante, né? Aqui está envolvendo todo o salão, né, os atendimentos de uma casa espírita, esse desenho que ele fala, né? Mas pode seguir, amigo. Porque a pontualidade fosse uma das características da instituição, em respeito aos valores do tempo e aos compromissos das pessoas, bem como em consideração aos elevados mistérios dos guias espirituais. O médium Ricardo e 2 convidados assomaram à mesa diretora e prepararam-se para iniciar o cometimento relevante. Lá fora continuava
algaravia dos infelizes e o ensurdecedor ressoar de tambores e de instrumentos que produziam sons metálicos perturbadores. Quando foram ligados os microfones para a transmissão externa do estudo da noite, observei que um trabalhador espiritual colocou também um equipamento espiritual sobre a mesa e pude perceber que se tratava de um transmissor de vídeo, algo sofisticado para os padrões da época. Sem entender a que se destinava, acerquei-me do amigo Dilermando e falei-lhe sobre a providência, sendo esclarecido que havia sido instalado um serviço de projeção para as dependências externas, objetivando-se alcançar a malta que rebolcava no desvairado sítio da instituição. Labores dessa ordem eram ali já habituais, sendo que, na oportunidade, foram ampliados os sistemas de transmissão de forma que pudessem superar a barulheira infernal. As luzes foram diminuídas e o silêncio fez espontaneamente, gerando uma discreta ansiedade em todos. Ricardo solicitou a um dos convidados que fizesse a oração inicial, com que sempre se propicia a abertura de qualquer atividade em respeito ao Senhor da vida e ao incomparável Messias Nazareno. O visitante, com muita naturalidade, exorou o auxílio dos céus e, com palavras simples, que bem traduziam os seus sentimentos elevados, procurou expressar o anseio de todos e apresentar as necessidades de iluminação e de paz. Terminada a prece, vi a veneranda mentora Clara de Jesus acercar-se do médium e envolvê-lo em sucessivas ondas de ternura, cujas vibrações alcançavam-lhes os chakras coronário, cerebral e laríngeo, que imediatamente passaram a exteriorizar coloração muito específica. Os assistentes, acostumados às suas edificantes mensagens, tomados de peculiar satisfação que decorria da afeição que vigia entre eles e o devotado trabalhador da causa de Jesus na terra, ficaram receptivos ao conteúdo do verbo libertador. Notei de que diversas entidades enfermas que se faziam adentrado no recinto acalmaram-se, e outras que se faziam cobradoras dos seus antigos desafetos foram discretamente induzidas a sintonizar na faixa do pensamento dominante, capazes de ouvir as palavras do expositor. Havia sido realizado todo um trabalho cuidadoso de preparação do ambiente, e equipes habilmente programadas para o mister laboravam continuamente, a fim de que tudo transcorresse conforme estabelecido pela mentora espiritual. Está concluído o 22º capítulo. Isso aí. Vocês, o fato de não vermos não significa dizer que não existe. Então, vocês viram o que é o plano espiritual ali atuando junto conosco no centro espírita, né? Eles estão... Que bênção! Uhum. Que bênção! Por isso a importância de a gente com o estudo, né? Daí o estudo ele vai me munir de informações para poder compreender isso, né? Desse momento do atendimento ali dos espíritos, de nós ali no salão, né? Naquele momento. E o quanto a gente tem que ficar atento, assim, sempre atento, sempre atento. Não atento com medo. A gente atento no sentido de como compreender os fenômenos que vão acontecendo ali naquele momento, naquela hora, assim, para a gente agir. É todo um preparo, né?
E aí, Fabiano, tu sabe que, ao menos para mim, está sendo uma oportunidade extraordinária de estar lá no Chico desde o início dos trabalhos, né? Sim. E é da maior importância a preocupação que tu tens com as instruções e principalmente com as instruções que a gente transfere sistematicamente. Até no início, isso foi um pouquinho difícil de eu entender, né? Porque eu não estava acostumado dessa forma. Mas essa repetição de nós trazermos as pessoas que visitam a casa, né, que vão lá em busca de conforto, né, de orientação, de orientá-las no sentido delas participarem conosco, com a firmeza do pensamento, se concentrarem naquilo que elas vão buscar, manterem o silêncio, né? Esse aspecto de orientá-los a nunca saírem da casa espírita com alguma dúvida, né? E se acometerem de algum mal-estar, que imediatamente nós sejamos comunicados para que a gente possa tomar as providências necessárias, né? A grande maioria das vezes, os mais experientes têm a facilidade de identificarem esses problemas, né? Mas mesmo assim, eu acho da maior validade essas orientações, né? Porque um grupo de trabalho, eu acho que ele vai ter um êxito maior ainda se os participantes do trabalho, os que vão lá assistir os trabalhos, né, tenham o mesmo espírito, né, a mesma concentração, a mesma harmonia, né, para a gente atingir o resultado na plenitude máxima dele. E para me passar o fecho aqui hoje, Simone, por favor, dá um abraço bem apertado no bem. Diz que eu mandei um abração para ele. Sim, E um obrigada. beijo na testa. Tá bom, obrigada. Dou sim. Nós temos, né, sobre a mesa, lá na tribuna, além de termos na parede as tarefas do mês, de quem vai fazer o que durante todas as atividades, né? Quem vai ficar na recepção, quem vai ficar coordenando o salão, quem vai ficar na oratória, quem vai ficar nos passos. Então, a pessoa que fica no salão, ela tem que ficar atenta. Todo movimento do salão, recepcionista tem que ficar atento na porta. E ainda por cima nós colocamos um amigo nosso, né, o outro trabalhador de casa, criou um checklist. Então a gente chega e olha tudo de novo, o que tem que ser dito. Antes das palestras a gente pontua a questão, né? Isso é importante sempre, assim, de estarmos presentes, confiarmos em Deus. Nós já estamos na casa recebendo atendimento desde o momento que entramos. As pessoas já estão recebendo atendimento desde o momento que entram. Estar em conexão, ali sentado, escutando a música, aquele momento é um momento de atendimento. E aí vai fazendo outras chamadas, a importância de fazer o evangelho no lar, de criar essa couraça, né, psíquica no lar. Então são ações que vai ocorrendo que são necessárias, assim, para que a gente não ache que é apenas um lugar de trabalho que eu entro e saio e vou embora. Fabiano, lá na nossa casa, às sextas-feiras, né, a gente está fazendo preces e irradiações antes de começar o trabalho, sabe? A Simone brilhantemente faz algumas preces e uma outra colega, a Vera. Então, elas têm todo sabe, se desliga a luz, fica naquela penumbra. Antes vinha 5 pessoas, porque era bem antes do trabalho, né? Porque antes do trabalho vinha 5, 10 pessoas. Agora, semana passada, tinha quase 70 pessoas. Olha só. Então, Simone. É coisa mais linda o trabalho. A gente se emociona, a gente fica emocionado.
eu não perco, né? Então, a gente... E as pessoas que depois estão ali, depois vai se fazer a palestra, e depois a gente vai também para as cabines trabalhar, a gente tem uma... Sabe, Fabiana, não dá para explicar a sensação que a gente sente, porque aquela prece é por todos os nossos amores que passam por todo tipo de sofrimento. Então, parece assim que eu vejo assim, que naquela hora desce raios de luzes, sabe, sobre todo aquele ambiente, e isso que é escuro, que é bem penumbra. E a gente vê aquelas claridades, aquelas luzes fluorescentes naquele ambiente trabalhando. É coisa divina, sabe, Fabiana? Emociona a gente que é trabalhador. São todos os recursos, né, que a gente vai se utilizando para fazer um trabalho, um plano espiritual. Lindo. Que bom, importante. Mas o Fabiano lá só... Uhum. Ele só fica com o dedo mandando, Rosa. Olha aquilo, olha fulano. Deixa ele, a espiritualidade vai pegar ele. Como é que é? O que tu fazia lá? Quem tu apontava o dedo? Não, fica só mandando. Viu? Tá só bem. Mandando. Aprendeu agora a mandar, né, seu Roberto? Aprendeu. Mandar é difícil. E aí, Homero? Como é que tá, dona Luzia? Vocês querem falar alguma questão, amigo? Tem 4 minutinhos. Tem 4 minutinhos ainda, pessoal. Quem tudo quiser bem, tudo maravilhoso. fazer alguma pergunta, tá? Sobre esse tema, ainda temos 4 minutinhos. Deixa eu dar uma espiada aqui, vamos ver quem é que está aqui, que a gente convidar. Fabiano. Se quiser falar, que Leonice já te passa. Genesi, Naura, a Olga, Nadir, a Rosa, Simone está aqui, a Vanessa, Virgínia, acho que eu pulei algum. Eu não falei os que já tinham falado, mas quiserem se manifestar, é tão importante assim trazer experiência, uma palavra, porque esse olhar diferente, às vezes fala aquilo que ninguém falou aqui. Antes de eu passar a palavrinha então, para o Roberto, nós vamos então para o capítulo 23, como está aí na tela, convite à reflexão e ao testemunho. Deve ser muito bom, hein? Vocês perceberam que eles estão indo, né, na rota da sua redenção, esses espíritos. O cronista quer fazer pergunta, viu? Pode falar. Eu lembrei de fazer uma colocação que o Fabiano falou ali antes, que não deixar ninguém sair da casa, né, chorando, enfim, né, e na verdade, né, a gente está recebendo uma oportunidade, assim, fora de série, né, quando a gente está na casa espírita, né, para trabalhar, porque o que levaria mais tempo a gente fora do trabalho mediúnico para resgatar muitas vezes, né, e ali uma oportunidade única, né, que se atende muita gente, né? Que nem nós, às vezes, temos noção ali na hora, né? Também. Dessa dedicação, assim, confiança e, enfim, de oportunidade que nós temos ali, né? Quando a gente olha para o público, a gente tem que tentar ver que diálogo está ocorrendo que não é falado. Que expressão é essa se faz numa inquietude, num rosto desconfortável, ou num rosto tristonho, numa lágrima que cai. Que diálogo é esse que a gente tem que ficar atento, que não é falado? Então, sempre está se dialogando, e a gente sempre precisa ir além da fala, né? Além do discurso. O Roberto queria falar, né, Roberto? Sem som. Fechado o microfone, Zé Roberto. Sem som. Os nossos pensamentos, Fabiano. Eu vou citar um exemplo, assim. Eu tenho um amigo que cometeu suicídio e quando eu penso nele, ele tem condições, por estar lá no Vale dos Suicidas,
de captar o meu pensamento. Pensamento esse que eu procuro dizer para ele que eu continuo amando ele mais do que nunca, que ele procure, né, entender que é uma situação que não tem volta, né? Não tem como ele desmanchar isso que ele fez, mas que Deus, na sua infinita bondade, vai dar a ele uma nova oportunidade. Eu pergunto, ele capta esse pensamento? Capta sim. Ele, não só ele, como qualquer pessoa desencarnada, eles captam o nosso Sim. pensamento instintivo. O André Luiz, volta e meia, ressentia os pensamentos da sua mãe. Então, quando a gente pensa assim e emite, isso vai. O André Luiz fala que o pensamento ele tem vida, movimento e direção. Vida, porque ele se retrata em ondas vibratórias de imagem, movimento, porque ele vai, e direção, porque ele está sendo direcionado a quem a gente pensa. Ivone do Amaral Pereira costumava pegar nos jornais da sua época, na parte mortuária, aonde se colocava, né, falecimento de fulano, coisa e tal. Ela sempre recortava toda semana e fazia prece para aqueles suicidas. Ela recortava as mortes por suicídio e orava pelos suicidas. Sempre, sempre, sempre orava. Gente, ela orava tanto, 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 que ecoou do mundo espiritual isso, sabe? Ecoou, assim, ecoava essa sensação. Então, pensar numa pessoa e emitir esse pensamento de saudades, é óbvio que a gente primeiramente pede a Deus, né? E a Jesus que eles levem, que somente eles têm condições de entrar nesses ambientes. Mas quando a gente pensa, é óbvio que o estar pensando numa pessoa não quer dizer que eu esteja em sintonia com ela, tá? Ah, agora eu pensei, eu não posso pensar na minha mãe que faleceu porque eu não quero fazer sintonia com o meu irmão e aí ele vem. Não, porque não é assim que funcionam as coisas. Não é tão severo assim, mas emitir um pensamento saudoso, né, de paciência, de paz, isso se transforma em ondas energéticas, que elas podem aliviar, entende? Por exemplo, quando ela entra nesse campo, nesse lugar, ela entra com aquele alívio, assim, por isso que quando a gente pensa nos suicidas, nas preces e radiações, a gente emite para eles, para que eles tenham resignação, a paciência, para que eles confiem em Deus, para que eles perdoem. A gente está emitindo tudo isso, sabe? E fortalecendo neles. Fortalecendo neles. Quando esteve, o Jerônimo, na verdade, também, quando estava atendido, ele orou de tal forma a Maria, a mãe de Jesus, que estava, que ela ouviu as preces dele e fez uma intercessão para ele. Mas foi intensa aquela oração que ele fez. Mas vai sim a gente pedir pelos suicidas nas nossas orações, pedir para que Deus ilumine, dê a ele, que leve as nossas palavras, e mandar flores, eles recebem, gente, sabe? Mandar cartinhas assim psíquicas que não se esquece deles, sabe? Fazer esses pensamentos, emitir ondas vibratórias de paz para que eles tenham paz, e eles recebem sim. Está lá, Kardec fala no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nas relações de preces que ele fala, ele diz, né, que os nossos pensamentos vão até esses espíritos. E aí no livro dos Espíritos também, eles respondem os espíritos para Kardec, dizendo que eles se sentem felizes quando são lembrados. Aí Kardec fala dos funerais, né, funerais do finados, eles se sentem felizes quando são lembrados. Pergunta se eles sentem as nossas vibrações, sim, de tal modo que se sentem felizes, ou seja, se sentem felizes é porque recebem.
certeza. A Inaura levantou a mão, Fabiano, ela te pergunta. Não, eu só queria que ele concluísse aí, mas eles não têm consciência, né, Fabiano? Assim, conforme o seu Renato falou, assim, que o amigo vai receber, de repente, a vibração deste amigo, assim não, né? Não entendi a pergunta. Ele não tem consciência de que tem algo, o amigo orando por ele, né? Ah, tá. O amigo que ora, tu diz? Não, o que recebe, o suicida, ele está Eles perturbado ainda, né? eles recebem geralmente tudo isso em formas de alívio, sabe? De paz, assim, de Sim, volta e sim, meia, entendi. em termos de vibrações, entende? Eles vão recebendo isso em forma de vibrações. Sabe? Às vezes escutam mesmo a voz assim do bom conselho. Não pense mais nisso, pense nisso. Peça a Jesus. Eles escutam assim esses sons, essas vibrações que vêm. Mas, de certa forma, assim, resumindo, eles recebem. E alguns até sabem que sim, porque é o que os espíritos dizem. Eles se sentem felizes quando nós os pensamos neles, e os espíritos responderam sim. Eles se sentem felizes e ficam tristes, muitas vezes, quando está lá no livro dos espíritos. No livro dos espíritos. Obrigada, questões. entendi. Até me desculpem, assim, porque eu não me recordo agora exatamente o capítulo, mas tem a ver ali com a parte das manifestações de comunicação, né? Do envolvimento do plano físico conosco, né? Dentro desse rol de perguntas ali, mais refinados. Ele pergunta se nos dias de finados eles se sentem felizes quando lembramos deles, e eles dizem que sim. Aliás, eles se sentem felizes sempre quando a gente lembra, não precisa ser uma data, né, gente? Emitir um um pensamento de gratidão, de amor, de um obrigado, né? Isso aí dá coragem para o espírito que está do outro lado. Ele se encoraja, porque ele fica sabendo que ele deixou marcas positivas e, ao deixar isso, alivia muitas cargas de peso para ele naquele momento. Porque, às vezes, ele também quer criar algumas culpas do tipo, se eu tivesse feito isso, porque eu não fiz isso, entende? E a gente tem que emitir esses pensamentos, tu fizeste o que tu pudesse. Foi o que podia ser feito naquela hora. Pessoal, tudo certo. Seu Roberto, o senhor foi muito feliz na sua pergunta, tá? Muito oportuno. Agora o senhor pode nos brindar com a prece de encerramento. Pode ser? Pode ser, com certeza. Então, eu convido a todos os irmãos, a todas as irmãs, a mais uma vez elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores que nos acompanham nessas jornadas das segundas-feiras, a Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, o nosso querido Chico Xavier, em forma de gratidão por tudo que recebemos, mas principalmente pela oportunidade que nós temos de, às segundas-feiras, nos reunirmos para o estudo da nossa amada doutrina espírita. Nesse momento, nessa obra maravilhosa, Sexo e Obsessão, que tem nos trazido tantos ensinamentos, melhorando o nosso conhecimento, os relatos dos irmãos, por toda essa imensidão de bênçãos, nós agradecemos. Esperamos que na próxima segunda-feira, todos nós tenhamos essa bênção renovada
com as nossas presenças e a nossa participação nesse trabalho. Assim, nós damos por encerrado a nossa atividade do dia de hoje, e eu peço que Deus abençoe a todos os queridos irmãos que se fizeram presentes, aqueles irmãos que, por motivos pessoais, particulares, não puderam estar hoje aqui conosco, mas que na próxima nossa reunião, que eles possam estar conosco. Muito obrigado, muita paz a todos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a Beijo no todos. coração de todos. Boa noite, uma boa semana, pessoal. Fiquem Boa com noite. Deus. Obrigada, Vou te gente. ligar, Vanessa. Tá bom, pai. Beijo. Beijo, gente. Beijo para todos.